Olá pessoal, bem-vindos novamente. Hoje eu quero mostrar para vocês algumas propriedades do DB Lookup Combo Box. Talvez alguns de vocês já conheçam, tá? Mas para quem é iniciante é importante conhecer esse componente. Ele é muito prático, né? É fácil de usar e auxilia bastante a gente na hora de programar, tá? Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal para receber nossas notificações. Então vamos ao vídeo. Então eu tenho aqui, pessoal, já criei um formulário, coloquei meus componentes de conexão aqui com um banco de dados qualquer Firebird, tá? Se vocês precisarem saber como é que faz essa conexão, vou deixar no card aqui um vídeo nosso, tá? Coloquei um DB Grid. Esse DB Grid tá ligado a um data source e esse data source aqui, ó, tá ligado à nossa carry, tá? Dentro dessa carry tem um select. Coloquei um select aqui numa tabela de mensalidades de um sistema meu com alguns campos, tá? Então ele vai mostrar esse resultado para gente. Eu já coloquei um componente DB Lookup Combo Box. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nele, tá? Essas propriedades aqui, pessoal, Data Field e Data Source, seria se você fosse colocar ele num cadastro onde o usuário ia dar entrada e você precisava salvar ela numa tabela. Então você ligaria essas propriedades aqui na tabela que você vai salvar o que o usuário entrar. A gente vai usar só essas propriedades aqui embaixo, ó, List Search, tá? Eu vou marcar ela ligada ao nosso Data Search. E o List Field, que é o campo que eu quero que o DB Lookup Combo Box mostre. Então eu vou colocar aqui o mês de referência. E também esse Key Field aqui, pessoal, que é o campo-chave, ou seja, é o campo que você colocaria quando você seleciona uma opção, é o campo que ele guarda dentro do value dele, né, do DB Lookup Combo Box, aquele Key Value, né, é esse field aqui que a gente coloca para pegar essa informação. Então, nesse caso aqui, eu coloquei para listar no nosso combo, na nossa listagem, essa coluna, o mês de referência, e como campo-chave o aluno, né? Então, se eu selecionar um campo aqui, se eu selecionar um registro, por exemplo, esse daqui, o fevereiro, ele vai mostrar para mim, ele vai armazenar no campo-chave o código do aluno número 21 e assim por diante, tá? Então vamos compilar aqui para ver como é que ficou. Deixa eu puxar ele aqui. Então eu clico aqui, pessoal, ele vai listar o campo que eu mandei listar, que é o FG mês de referência, essa coluna aqui, ó, né? Então quando eu selecionar um aqui, como está ligado no mesmo data search da minha carry, do meu DB Grid, ele vai já acertar aqui no valor. Então eu marquei o campo fevereiro e ele vai guardar no chave do aluno desse campo que eu selecionei. E se eu quisesse transformar esse DB Lookup Combo Box numa listagem como se fosse uma tabela, pessoal, como é que eu faço isso? Então eu vou vir aqui no nosso List Field, vou selecionar o primeiro campo, o FG Status, que eu quero que mostre, e vou colocar o ponto e vírgula. E aí vou escrever o segundo campo que eu quero, tá? Mostrar, é o código do aluno. Depois eu vou colocar o FG mês de referência. E assim por diante, eu vou fazendo isso com todos os campos que eu quero que mostre na minha listagem do DB Lookup Combo Box, colocando ponto e vírgula e o nome do campo. Então dessa forma, eu mostro vários campos para o usuário ali, como se fosse uma tabela, né? Eu posso colocar quantos campos eu quiser, né? Então tá aí, eu coloquei 5 campos, né? Só deixei o data do pagamento de fora. Então vamos compilar para ver como é que ficou. Então quando eu clicar na setinha para listar, ó, ele vai me mostrar todos os campos que eu coloquei lá separados por ponto e vírgula, pessoal. Então isso daqui auxilia muito a gente, né, na hora de mostrar para o usuário, para ele fazer uma seleção, né? E como que eu faço para marcar se esse tamanho aqui do drop-down, que a gente chama da lista, não for suficiente para mostrar todos os campos que você selecionou, você vem aqui e muda essa propriedade aqui, ó, drop-down widget.
Se eu deixar ele no 0, ele assume o tamanho do combo box. Se eu mudar, ele vai assumir o tamanho que eu mudei. Então, no caso aqui, ele estava em 0, assumi o tamanho do combo box, eu coloquei em 700, ó, ele aumenta para você poder mostrar mais campos nessa listagem, tá? E quando o usuário selecionar, ele vai mostrar só um campo na seleção, né? Mesmo você tendo posto vários aqui, quando ele selecionar um registro, ele vai mostrar um campo. E para mudar esse campo que ele está mostrando, a gente trabalha essa propriedade aqui, o List Field Index, né? Então, você tem o 0 para o FG Status, o 1 para o CD Aluno, o 2 para o FG Mensalidade, mês de referência, e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui o List Field Index 2, por exemplo. Então, dessa forma, quando eu selecionar um registro, ele vai me mostrar o índice número 2, que é o FG mês de referência. Compilando aqui, então eu venho aqui, além dele mostrar esse campo selecionado, você também pode digitar esse campo dentro do combo. Vocês não estão vendo aqui a mudança porque é automático. Então eu começo a digitar novembro, ele seleciona o primeiro que ele acha de novembro. Fevereiro, o primeiro que ele acha de fevereiro, e assim por diante. Então, como eu marquei o List Field Index 2, ele vai mostrar o campo 2. Se eu colocasse aqui o 3, por exemplo, ele vai mostrar a data de vencimento, que é o nosso campo de índice número 3 dessa listagem aqui. Então, ó, quando eu marcar aqui, ele mostra a nossa data, ó, tá? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar o nosso Combo Box, tá? Espero que tenham gostado dessa dica. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.